Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal A Verdade na Prática. Eu sou Moisés Santos e é um prazer ter você conosco aqui assistindo os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se inscreve e deixa um like também, porque assim você vai nos ajudar a propagar estes vídeos, estas mensagens, para um maior número de pessoas possíveis. Se você também quiser, você pode acionar o sininho, ativar lá o sininho no YouTube para que você possa receber uma mensagem sempre que nós postarmos um novo vídeo. Se você quiser, você também pode copiar este vídeo e divulgar nas suas redes sociais. Assim, você vai estar ajudando outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus, tá bom? Então, muito obrigado por você estar aqui comigo e eu agradeço muito se você divulgar esse trabalho, porque eu acredito que ele vai ajudar pessoas que ainda não conhecem os temas que nós trabalhamos nesses estudos, tá bom? E deixa o seu like, tá? Não esquece não. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto que é antigo e já foi difundido, já foi discutido, já foi ensinado muitas vezes através de estudos bíblicos, mas eu não quero deixar passar desapercebida esta data. Eu estou me referindo ao dia 31 de outubro, quando se comemora no mundo todo a festa do Halloween. As escolas de inglês já estão todas ornamentadas, se preparando para essa festa. Na televisão, na TV, no rádio, já se divulga propagandas, da festa do Halloween. Na internet já tem muito material à disposição falando sobre o Halloween, sempre como algo positivo, sempre como uma festa engraçada, divertida. Já existem bailes sendo preparados para o dia do Halloween. As escolas públicas e particulares também já utilizam esse tema para divulgar a festa e fazer algumas atividades que eles consideram culturais nas escolas para as crianças. Infelizmente, até algumas igrejas comemoram a data do Halloween. Mas onde está o erro em tudo isso? Onde está o perigo da festa do Halloween? E você pode se perguntar, mas existe um perigo por trás da festa do Halloween? Sim, existe sim. Se você souber a origem desse festival, como ele iniciou, com quais objetivos, a quem se cultua no Halloween e como Satanás tem trabalhado esta cultura enganosa para adentrar na mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens e até dos adultos, para impor, para incutir uma nova informação contrária à vontade de Deus e às Escrituras Sagradas, você pararia e pensaria melhor sobre comemorar essa festividade. Se você é um cristão autêntico, você vai entender o que eu estou dizendo. Talvez algumas pessoas achem que este vídeo não tem importância ou valor para as suas vidas. Alguns vão dizer que tolice, a festa do Halloween, qual é o risco que tem, qual é o perigo? Que besteira, né? E não há nada demais, eu não vejo nada que possa parecer perigoso sobre esta festividade, sobre a comemoração do Halloween. O Halloween tem como título, a tradução da sua palavra no original, o Dia das Bruxas. E só pelo título você já identifica que existe algo contrário às Escrituras. Portanto, eu fiz aqui um pequeno resumo, quero ler para vocês e nós vamos observar nessa leitura alguns pontos que considero importantes para que você saiba onde está o perigo da festa do Halloween. Eu quero que você, por gentileza, pegue sua Bíblia e nos acompanhe na leitura dos textos que nós vamos fazer relacionados com o tema de hoje. Vamos lá? Muito bem. A maioria dos historiadores apontam a origem do Halloween vindo de uma festa pagã conhecida como Festival de Samain. Era comemorada pelos antigos celtas, lá na Europa. A festa começa no dia 31 de outubro e tem uma duração de 3 dias. E o objetivo da festa, na verdade, é de comemorar ou de fazer uma homenagem ao Rei dos Mortos. Olha, se você observar, primeiro o nome,
Halloween, que significa Dia das Bruxas. Segundo, uma comemoração ao Rei dos Mortos. Biblicamente falando, nós cristãos fazemos uma comemoração ou comemoramos o Rei da vida, aquele que deu a vida, aquele por quem, por ele, tudo foi feito, tudo foi criado e a vida existe através dele. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar lá em João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 3 e 4, uma comemoração à vida, ao Rei da vida, aquele que tudo fez. Colossenses 1,16, Atos 3,15, você vai ver que Jesus é o autor da vida. Ele é quem dá vida. Através dele, a vida foi possível. A vida de toda a criação, de todo ser que respira, de todo ser que existe. Então, se temos que homenagear alguém, temos que homenagear aquele que deu a vida, e não o Rei dos Mortos. Porém, nós vamos observar outros pontos que são importantes com relação a essa festividade. Nós vamos ver mais uma vez um grande erro acontecendo no meio da cristandade, no meio da igreja que é considerada cristã, mas eu costumo dizer que ela se desvirtuou lá por volta do ano 300 e alguma coisinha. Porque quando Jesus chamou os discípulos e separou os discípulos e preparou os discípulos, depois morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, os discípulos deram continuidade ao trabalho de Jesus e ao longo do tempo outros discípulos foram surgindo e o cristianismo foi sendo espalhado para o mundo todo. Porém, por volta do ano 365 aproximadamente, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. E o que aconteceu? O imperador romano na época, para que pudesse ter maior poder político, declarou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano, obrigando assim a todos os povos que eram conquistados por Roma a aceitarem o cristianismo como religião. E o que foi que aconteceu? Pessoas que vinham de todas as partes, com todo tipo de cultura, acabaram tendo que renunciar às suas culturas, algumas delas pagãs, que adoravam o politeísmo, ou seja, vários deuses, para aceitar o cristianismo. Só que eles não abandonaram suas religiões, apenas declaravam ser cristãos. E com isso foi sendo introduzido muitas heresias e costumes e culturas diferenciadas daquelas que foram ensinadas pelo próprio Jesus Cristo e também pelos seus discípulos. Aí nós vamos encontrar uma tentativa da Igreja Católica Apostólica Romana, através de seus líderes, e no caso aqui, em questão, o Papa Gregório III e o seu sucessor, Gregório IV, introduzindo o paganismo dentro da cultura que era denominada cristã, e nessa mistura entre paganismo e cristianismo, que não dá certo, eu nunca imaginei, nem posso imaginar, que o cristianismo possa ter alguma relação com o paganismo, mas os líderes fizeram isso no passado e hoje nós estamos pagando essa conta. Então vamos lá, Gregório III e Gregório IV tentou cristianizar, tornar a festa pagã, a festa de Chamaim, o festival de Chamaim, numa festa cristã. E aí o que foi que ele fez? Ele mudou uma festa que era comemorada no dia 13 de maio para o dia 1º de novembro, que era a festa do Dia de Todos os Santos, que já era uma festa que não era considerada cristã, porque comemorava a morte dos cristãos, né, que haviam sido mortos por causa do Evangelho, né, martirizados, vamos dizer, e eles já comemoravam. Então isso já era uma coisa que não condizia com os escritos sagrados, mas foi introduzido na igreja. E aí no dia 2 também foi introduzido posteriormente o Dia de Finados, que é um culto aos mortos. No México e em alguns países de língua espanhola, ele é chamado de Dia de Todos os Mortos, ou Dia de la Muerte. Bom, esse Dia de Finados, ou Dia dos Mortos, é um dia de cultuar aqueles que já morreram, de prestar um culto, uma homenagem aos mortos. E tudo isso a Igreja Católica Apostólica Romana introduziu dentro da cristandade, junto com a festa de Chamaim, ou Festival de Chamaim. Bom, aí você vai ver aí
um grande problema se iniciando. Com isso, nós observamos que o comportamento do cristianismo, da cristandade da época, estava afetada, estava confusa, porque havia uma festa pagã, que agora recebeu um teor cristão, para poder parecer que era uma festa cristã. E não vai dar certo. Não dá certo. Misturar paganismo com cristianismo não dá certo. Essa é uma mistura que não funciona. Bom, nós não podemos aceitar essa aberração, nós não podemos aceitar essa mistura, até porque, o que é que acontece? Nesses cultos, nessas festividades da festividade de Chamaim, que hoje é comemorado o Dia das Bruxas, né, o Halloween, eles envolvem uma série de coisas ligadas à bruxaria, à cultura dos mortos, e eu quero, inclusive, ler para você aqui uma definição sobre bruxaria. E eu quero que você escute com bastante atenção. Vamos lá, vamos ver alguma definição. Bruxo, bruxa e bruxaria. O que está ligado a isso? O dicionário diz que é o que se faz, é aquele que faz encantamentos, feitiço, magia, encantamentos de sedução, feitiços do coração, adivinhação, consulta aos espíritos malignos e da natureza, malefícios e sortilégios, consulta aos mortos. O Halloween é uma festividade que engloba essas atividades aqui. Esse tipo de cultura, de mortos, de malefícios, de magia, de encantamentos. Como é que eu posso aceitar, como cristão, que eu ou meus filhos, ou meus parentes cristãos, ou os amigos, ou os irmãos da igreja, ou a qualquer pessoa que se declara cristã, participe de algo que é completamente contrário ao ensino da palavra de Deus? Como é que nós vamos aceitar que isso seja feito e praticado, e os nossos filhos, muitas vezes, eles participam disso nas escolas, inocentemente, eles não sabem, não conhecem o significado dessa festividade e acabam participando desse tipo de atividade. Então, eu chamo você para que você faça uma reflexão e fique muito atento a esse tipo de coisa. Fique muito atento, proteja a sua família, porque pode parecer brincadeira, mas não é uma brincadeira de bom gosto. Pode parecer inofensiva, mas não é inofensivo, porque não tem nenhuma inocência em incutir na mente de uma criança de pais cristãos, declarada cristã, informações de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, de invocação de espíritos, porque isso é o contrário daquilo que ela aprende em casa ou dentro da sua comunidade cristã. Então, para você que é cristão, para você que é pai, que é mãe, fique muito atento a isso. Desperte para isso. Não ache que é tolice, porque não é tolice. Eu quero trazer para vocês aqui alguns versículos da palavra de Deus que falam sobre o risco, o perigo e o resultado de quem pratica esse tipo de coisa. Então vem comigo aí. Vamos primeiro para Gálatas, no capítulo de número 19, capítulo de número 5, verso 19. Abra sua Bíblia aí. Eu vou pedir a você que acompanhe o texto. Vou abrir aqui a minha Bíblia para a gente ler, que é muito importante ler no texto, na própria Bíblia. Diz aí, tá? Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. E o versículo segue: inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Então, feitiçaria e heresia, que é o ensino que é contrário às Escrituras, e feitiçaria são duas coisas que estão inseridas no que Paulo escreveu como obras da carne. É um perigo você permitir que os seus filhos participem disso, ou você mesmo participar. Esse é o primeiro texto que eu quero que você leia e acompanhe na sua Bíblia e marque bem. Vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13.
Vamos ver aqui um texto, lá em Atos dos Apóstolos, tudo isso no Novo Testamento, porque alguém pode dizer assim, não, feitiçaria e bruxaria era coisa do Antigo Testamento, que Deus proibiu. Não, Deus proibiu no Antigo Testamento, está escrito lá, registrado no Antigo Testamento, que Deus proibiu a feitiçaria, cultuar mortos, invocar espíritos imundos, né? Invocar as feiticeiras para trazer, como foi o caso de Saul, trazer espíritos do inferno para responder a perguntas sobre o futuro, entre outras coisas. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, o verso do 7 ao 11. Eu quero que você leia comigo. Eu vou ler do 6. Diz assim a palavra de Deus. E, havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Olha só, nós temos aqui uma autoridade que procurava por Paulo e por Barnabé para aprender a palavra de Deus. Por outro lado, havia também nesse mesmo lugar, nessa mesma ilha chamada Pafos, um homem chamado Bar-Jesus, que era místico e praticava a magia. Era um falso profeta e praticava a magia. E a magia está ligada à bruxaria, é a mesma coisa. E quando Paulo soube disso, e ele tentava desviar o procônsul, este homem, né, que era uma autoridade, dos caminhos do Senhor, introduzindo mensagens ruins, erradas, maléficas e mentirosas. Mas, todavia, Saulo, versículo 9, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, olha que Paulo disse para esse camarada, viu, que praticava a magia, que provavelmente era um bruxo, provavelmente, se fosse nos dias de hoje, praticava o Halloween. Vamos lá. Paulo disse assim, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Olha só. E aí ele diz, eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. Paulo o amaldiçoou e ele ficou cego, porque ele estava desviando aquele homem dos caminhos do Senhor. Quero que você continue comigo aqui e veja também Apocalipse capítulo 22 e o verso 14 e 15. 22, 14 e 15. Diz assim, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esse é o versículo 14. Versículo 15 diz assim, ficarão de fora, então, os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Observe que aqui, os feiticeiros estão entre os que prostituem, os homicidas, os mentirosos e os idólatras. Então, é um pecado grave contra a palavra de Deus, contra a santidade de Deus, praticar ou conviver ou participar de obras de feitiçaria, de festividades de feitiçaria, de se envolver com comunidades de feiticeiros ou quem quer que seja, mesmo que pareça uma festa inocente. É um perigo você participar de algo desse tipo. Eu quero ler o último texto da palavra de Deus, que fica aqui em Colossenses. Deixa eu pegar aqui outra Bíblia. Colossenses no capítulo 2, o verso de número 6 a 8. Diz assim, e agora assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Paulo falando para os crentes que deveriam aprofundar no conhecimento do Senhor e se edificar nele, na vida, que é Jesus. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Versículo 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias
e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo. Meu querido, olha só, se você é um crente de verdade, se você é um cristão autêntico, um praticante da palavra de Deus, você não pode aceitar o ensino do Halloween. Você não pode aceitar que os seus filhos ou qualquer pessoa que você conheça participe do Halloween. Porque o Halloween é um culto às bruxas, à bruxaria, à feitiçaria, à magia, entre outras coisas que são completamente antagônicas à palavra de Deus. Martinho Lutero disse uma frase muito interessante e eu quero ler para você aqui. Ele disse assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. A festa de Halloween é uma maldição. Se você permitir que os seus filhos ou você mesmo participe de algo desse tipo, seja no trabalho, seja onde for, e talvez você ache que não é nada demais, ou talvez você não queira ir contra a cultura da maioria das pessoas, ou talvez você ache que você não deve ser contrário porque o seu chefe, o seu patrão, né, os seus amigos, os seus parentes que não conhecem a palavra de Deus vão lhe criticar, vão lhe ignorar por isso. Não tem problema. Antes você deve ser rejeitado pelo mundo e ser aceito por Jesus. Porque Paulo, na verdade, e esse é um texto áureo para as minhas pregações, apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 13 ou é versículo 16, ele diz assim: porventura eu procuro agradar aos homens, ou eu procuro agradar ao Senhor? Porque se eu procuro agradar a homens, certamente não sou servo de Cristo. Então tome isso como exemplo para a sua vida. Seja um servo de Cristo. E não se preocupe em agradar os homens. Porque aqueles que se preocupam em agradar aos homens e viver de aparência vão terminar no inferno. E eu tenho certeza que você não quer ir para lá. Portanto, obedeça a palavra de Deus, divulgue a palavra de Deus, fale a verdade com o seu próximo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo estudo, se Deus assim o permitir.